pessoal, questão de número 25 do capítulo 7, Fundamentos de Física do Halley, volume 1. Nós temos aí na figura um bloco de queijo de 250 gramas, ou 0,250 kg, que está sob um piso de um elevador de 900 kg, que está sendo puxado para cima por um cabo. Primeiro por uma distância de 2,4 metros e depois por uma distância de 10,5 metros. Então, ele vai ter aí dois deslocamentos distintos. Na letra A, no deslocamento D1, se a força normal exercida sobre o bloco pelo piso do elevador tem um módulo constante de 3 newtons, qual é o trabalho realizado pela força do cabo sobre o elevador? E na letra B, no deslocamento D2, se o trabalho realizado sobre o elevador pela força constante do cabo é de 92,61 kJ, qual é o módulo da força normal que atua sobre o nosso queijo? Então, vamos lá resolver a letra A primeiro, mas primeiro vamos analisar a situação. Então, nós temos ali a ilustração do nosso elevador, com um corte ali transversal mostrando a parte interna dele, e o nosso queijo ali representado por um cubinho amarelo. O cabo está puxando o elevador para cima. E dentro do elevador, nós temos ali, em relação ao queijo, a força normal, que é a força oposta à superfície de contato entre o queijo e o piso. A força peso do queijo, né? E fora, que eu não coloquei ali o vetorzinho da força peso do queijo, mas sabemos que tem, né? E fora do elevador, nós temos a força peso do elevador e a força de tração do cabo sobre o elevador, que está fazendo ele subir. Nessa primeira situação, o elevador vai subir 2,4 metros, que é a distância D1. E ele quer saber o seguinte: se nesse deslocamento, né, se a força normal exercida sobre o bloco, né, o bloco de queijo, né, for de 3 newtons, qual é o trabalho realizado pelo cabo? Então, veja, nós sabemos nessa situação qual é a força normal exercida sobre o queijo, ou seja, esse vetor azulzinho escuro aí que está ali saindo de cima do queijo. Então, sabendo qual é o valor dessa força normal durante esse deslocamento, qual é a tração exercida no cabo sobre o elevador? Então, nós temos o seguinte: vamos analisar aqui a força resultante que atua sobre o nosso queijo. Nós sabemos que a força resultante ela é a normal menos a força peso. E a gente sabe qual é o valor da normal e sabe qual é o valor da força peso do nosso queijo. Então, abrindo a nossa expressão, nós temos que a força resultante é a massa vezes a aceleração, que é igual a normal menos a força peso, que nesse caso aqui vai ser mg. Colocando a aceleração em evidência, nós temos a normal menos o peso sobre a massa do queijo. Então, isso significa que, substituindo os valores e resolvendo a expressão, a aceleração resultante do queijo é de 2,2 metros por segundo, com o valor positivo, o que mostra que o queijo está subindo. Como o queijo ele sobe junto com o elevador, e, portanto, a aceleração do elevador é a aceleração do queijo, então essa aceleração resultante que a gente acabou de descobrir não só é a aceleração do queijo, como também é a aceleração com a qual o elevador está sendo submetida. Então, já que a gente sabe qual é a aceleração resultante do queijo, sabemos também qual é a aceleração resultante do elevador, que é a mesma, 2,2 metros por segundo ao quadrado. Sabendo da aceleração resultante, a gente pode aplicar agora a força resultante sobre o elevador. Então, nós temos o seguinte: força resultante sobre o elevador vai ser a força de tração menos a força peso. Isolando a variável que a gente quer, que é a força de tração, que a gente tem que saber qual é o valor dela para saber qual é o trabalho que ela exerce sobre o elevador, nós temos que a força de tração é a massa
total do sistema, que eu coloquei mzão, porque não é só a massa do elevador. Lembre-se que o queijo também faz parte do sistema. Então, esse mzão é a massa do elevador mais a massa do queijo, que as massas dos dois estão dadas ali separadamente. Porém, aqui o objeto está se movendo em conjunto, então tratamos como um corpo só. Então, nós temos a massa desse conjunto, vezes a aceleração resultante que a gente acabou de descobrir, né? Como eles estão se movendo em conjunto, a aceleração do queijo é a aceleração do elevador. Mas a força-peso do conjunto, substituindo, colocando em evidência a nossa massa, né, que ela multiplica os dois termos ali. Então, nós temos a massa do conjunto, que multiplica a soma das acelerações, a resultante e a aceleração da gravidade. Substituindo na expressão, nós temos o seguinte. A massa do elevador é 900 kg, mais a massa do queijo, que é 250 gramas. Então, nós temos 900,25 vezes, dentro de parênteses, a soma das acelerações. 2,2, que é a aceleração resultante do conjunto, mais a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que nos dá aí uma força de tração no cabo de 10.803 newtons. Agora que a gente sabe qual é a força que o cabo está exercendo sobre o elevador, nós podemos calcular o trabalho realizado por essa força de tração durante o deslocamento de 2,4 metros. Então, nós temos que o trabalho da força de tração vai ser igual a essa força de tração vezes o deslocamento em que ela atuou. Substituindo os valores, nós temos força de tração, 10.803 newtons, multiplicado pelo deslocamento na D1, que é de 2,4 metros. Então, resolvendo esse produto, a gente tem que o trabalho realizado por essa força de tração é de 25.927,2 joules, ou, em notação científica, 2,59 vezes 10 elevado a 4 joules. Na letra B, nós temos o seguinte. O deslocamento D2, no deslocamento D2, se o trabalho realizado sobre o elevador pela força constante do cabo é de 92,61 kJ, ou cerca de 92.610 joules, qual é o módulo da força N? Agora, aqui a gente vai fazer o inverso. A gente sabia qual era a força normal, calculou a aceleração resultante, depois calculou a força de tração no cabo, para daí então calcular o trabalho dessa força de tração. Aqui é o contrário, a gente já sabe qual é o trabalho realizado, então a gente só faz as etapas de forma inversa. Então a gente vai descobrir qual é a força de tração no cabo, para descobrir qual é a aceleração resultante do sistema, e aí aplicar de novo na força resultante, atuando sobre o queijo, para aí descobrir qual é a força normal que está atuando sobre ele. Então vamos lá. Letra B, nós temos o trabalho realizado por essa força de tração. Então, nós sabemos qual é o trabalho e vamos descobrir qual é a força agora que o cabo está exercendo durante esse deslocamento de 10,5 metros. Então, isolando a nossa variável, nós temos que a força de tração vai ser o trabalho que ela realizou sobre o deslocamento percorrido durante esse trabalho realizado. Então, nós temos 92.610 joules, que está ali no nosso enunciado, sobre 10,5 metros. Então, a força de tração do cabo sobre o elevador nessa situação é de 8.820 newtons. Sabendo qual é a força de tração, agora a gente pode calcular a aceleração resultante do sistema. Então, força resultante vai ser a diferença entre a força de tração do cabo menos a força-peso do conjunto. Lembrando que aqui, como a gente está analisando o conjunto, que o cabo está puxando o elevador, mas quem está dentro do elevador? O queijo. Então, o cabo está aí fazendo um trabalho sobre a massa tanto do elevador quanto do queijo. Então, abrindo um pouco a nossa expressão, nós temos a massa do sistema e a aceleração resultante, que é o nosso interesse. Coloca essa aceleração em evidência.
E a nossa expressão vai ficar dessa forma aqui. Trabalho menos a força-peso sobre a massa do conjunto. Substitui os valores, que nós temos todos eles. O trabalho 8.820, menos a massa do sistema, 925 quilos. A aceleração da gravidade, 9,8, sobre a massa do sistema, 925 quilos. E nós vamos ter uma aceleração de menos 0,0027 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que o elevador está desacelerando. E bem devagarzinho, né? Com a aceleração bem baixa. Agora que a gente sabe a aceleração resultante, podemos analisar ali o nosso bloco de queijo, que está acontecendo dentro do elevador. Então, a força resultante sobre o bloco do queijo vai ser a normal, que atua sobre ele, menos a força-peso do próprio queijo. Como a gente quer a normal, isola essa variável. Então, a normal vai ser massa vezes aceleração resultante, mais massa vezes aceleração da gravidade. Coloca a massa em evidência, vai ser aí a soma, a massa que multiplica a soma das duas acelerações. Nós temos a massa do queijo, nós temos a aceleração resultante que a gente acabou de descobrir, nós temos a aceleração da gravidade, substitui os valores e resolvendo a expressão, a gente tem que a força normal é de 2,45 newtons. Ou seja, nessa situação aí, o queijo, se tivesse sem ciência, né, podemos dizer assim, entre aspas, ele se sentiria mais leve. Então, essa é a força normal que atua sobre ele nessa segunda situação. Traz especificidades que foram dadas. Muito bem, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Espero que vocês tenham compreendido a questão, que eu tenha dado aqui luz e clareza para a compreensão da física envolvida por trás desse problema. Curtam, compartilhem. Críticas, sugestões e dúvidas aí na caixa de comentários. Podem perguntar, que na medida do possível eu vou respondendo e ajudando na melhor da compreensão. Se ainda assim não conseguir resolver, vocês vão comentando, né, que a caixa fica como sendo um bate-papo e a gente pode ir conversando até se resolver chegar no entendimento, ou até mesmo me ajudar caso alguém encontre algum erro aí, que ninguém é de ferro e nem detém todo o conhecimento do mundo. E se vocês forem novo aqui no canal, se inscrevam, né? Se ajudou vocês de alguma forma essas questões aí do curso de física. A minha ideia é chegar até o volume 4. Então, até a próxima questão.